Alô, pensantes! Galton aqui, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live no Ser Linguagem do Instagram. Hoje é um dia bem especial, porque novamente eu tenho uma grande convidada para conversar. A gente tem feito eu tenho feito algumas conversas aqui no Instagram com algumas pesquisadoras, com algumas mestrangas, alguns mestrangos ao longo das últimas semanas. Vocês podem conferir que alguns vídeos gravados no IGTV e também no YouTube, né? As lives estão indo para lá também. E hoje a gente continuar com essas conversas ao vivo, que nesse mês, agora nesse finzinho de mês de agosto, começo de setembro, tem algumas vindo por aí. Então, deixa eu chegar aquele recado básico, né? Você que está vendo essa live gravada, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Essa conversa aconteceu no dia 23 de agosto e a gente conversou, eu recebi a Mel Ferraz para a gente conversar um pouco sobre as várias possibilidades de graduação na área de letras. Como você já sabe, essa é uma live, é uma gravação, então interações com quem estiver ao vivo vão ser naturais. E a gente vai conversando e trocando figurinhas por aí afora. Para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Muita gente chegando. A Mel já está aqui comigo, ótimo. Daqui a pouco eu chamo ela para conversa. E por que a gente decidiu, então, falar hoje sobre as várias possibilidades de graduação na área de linguagens? Porque a gente, eu sou, para quem acompanha essa linguagem há algum tempo, sabe que eu sou do Ceará. Sou que moro em Fortaleza, Ceará. E aqui, as faculdades na área de linguagem, elas se reduzem mais ou menos, ou elas são basicamente letras. Você pode fazer letras naquelas velhas modalidades, né, bacharelado e licenciatura, com aquela diferenciação que a gente já conhece, né? Nós temos o bacharelado, que é mais voltado para a vida acadêmica, para a vida de tradução, de editoração, e temos a licenciatura, que é mais voltada para a questão de ensino, docência, educação e assim por diante, né? Então, a gente vai perceber com a Mel Ferraz que existem outras experiências de formação que estão surgindo já há alguns anos, especialmente ali para o sudeste do país. Ela que é formada em estudos literários e que agora quer fazer letras, ambos os cursos na Unicamp. Eu quero dar só algumas informações para vocês, para contextualizar a gente nesse começo, né? Que eu dei algumas pesquisadas para saber qual é a abrangência do curso de letras por aí afora no país. Eu fiquei bastante surpreso. Eu formei letras em 2017, se não me engano, memória que é péssima já. Mas veja só que interessante. No país, segundo o MEC, segundo os dados do Ministério da Educação, nós temos 807 cursos presenciais gratuitos de letras no Brasil. 807 cursos presenciais ao longo de todo o país. Isso localiza mais ou menos 38 mil vagas do curso de letras ao longo de todo o país. Isso só na versão presencial e gratuita. Quando eu vou para presencial e paga, o número é muito parecido. São 717 cursos presenciais e pagos e totalizando mais ou menos 88 mil vagas. É muita gente. Imagina que toda essa galera ficasse formada em letras, né? Estivesse estudando letras. É uma grande quantidade de pessoas. É um enel enorme, né? Um Encontro Nacional de Estudantes de Letras gigantesco. Quando a gente vai para o EAD, porque letras também é um curso que existe na modalidade à distância, nós temos 265 cursos pagos no EAD, totalizando 475 mil vagas. É muita vaga, né? Então é um curso que se proliferou muito nos últimos anos e que tem várias modalidades. Você pode fazer letras português, né, cuidando da própria língua portuguesa, ou português é algum outro idioma, moderno ou clássico, né? Então tem inglês, russo, árabe, espanhol, francês, já falei árabe, né? Tem latim, tem grego, por aí fora. Depois da live vai sair um post aqui no feed do Essa Linguagem com algumas curiosidades do curso e essas que estão aí envolvidas. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho da experiência da Mel. E olha que interessante, a Unicamp foi pioneira na graduação em estudos literários, que foi a que ela se formou. O curso surgiu em 2006, né? O curso de literários surgiu em 2006 e depois ganhou outras instituições. Nós temos na UFOP e na UFG. Na UFG, que é Goiás, aí temos cursos literários, desde 62, mas é uma aplicação do curso de letras. Na Unicamp surgiu realmente como um curso completo, autônomo. Bom, fiz essa introdução toda só para poder matar um pouquinho o tempo, para vocês irem entrando e assim eu poder chamar a Mel para nossa conversa. Eu vou aqui chamar ela. Deixa eu ver aqui. Mandei o convite. Oiê, Mel, olá! tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem também, tô aqui nervosa. Faltando 20 minutos pra
live eu fiquei assim, olhando pra parede, fiquei assim. É como eu fico. 20 minutos antes da live, eu fico nesse meu cantinho aqui, nesse cenário, eu fico assim, meu Deus, é hora de começar. E eu não consigo fazer nada até a hora da live começar. Até a hora da live vai chegar. Pessoas ansiosas, não tem como. Mas tá frio aí, né? Eu fiquei sabendo, eu vi uns stories Nossa, dizendo que aí. tá demais. Eu esqueci meu cobertorzinho, mas senão eu estaria com meu cobertorzinho aqui no colo, porque daí não tem como a galera ver, aí a gente meio que se mantém aquecido. Eu manguei Gamel e eu disse que ia aparecer de regata, só para poder fazer inveja por conta do calor que a gente quer aqui no Ceará. Porque, minha gente, não tá, assim, tá mais Eu fresco, mas ainda invejei, assim continua quente. mas eu invejei. Nossa, de 11 graus para 26, É a uma diferença. distância. É, verdade, verdade. Mas eu gosto de fazer uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que aparece aqui, e apesar de muita gente já te conhecer, eu gosto de ouvir você, eu gosto de ouvir a pessoa se apresentando. Então, quem é você na fila do RU? Eu amei. Eu sou a pessoa que. Sabe a pessoa ranzinza que olha pro coleguinha furando fila no RU e fica. Sou eu. Mas só Mas, é, aconteceu de eu furar. quem nunca, né? Assim, Pois é. Não, aquele mas tipo de coisa que você repreende, brincadeiras à mas. parte. Bom, é muito difícil falar de, né, quando você tem que falar sobre si próprio, assim, mas eu sou a Mel Ferraz, sou formada em estudos literários, então atualmente eu faço letras na Unicamp, ambos os cursos na Unicamp, sou aqui de Jundiaí, São Paulo, no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, pertinho de Campinas, que é onde fica, então, o Instituto de Estudos da Linguagem, como chamamos o IEL, que é onde fica, então, o curso de estudos literários e também o curso de letras, né? Estudos literários, letras e linguística. Os três cursos ficam ali no IEL. E eu criei o Literaturice, que é um canal sobre literatura em 2010, quando eu sequer pensava em fazer estudos literários. Eu nem conhecia ainda o curso. Eu estava no segundo ano do ensino médio, estava no ensino médio Shopping Melody. E aí eu estava numa cidade, eu tinha acabado de me mudar, fazia uns 5 meses, eu tinha me mudado para o Guarujá. E lá eu não tinha, assim, amigos que gostassem também de literatura, com quem conversar sobre literatura. E eu encontrei uma galera super entusiasmada, assim, pela literatura na internet. Então eu comecei a história da literatura, isso começou aí, né? Quando eu precisava encontrar alguém com quem conversar sobre literatura e encontrei na internet. E isso é maravilhoso, assim, porque é algo que permaneceu, né? 10 anos de história de literatura de uma pessoa que, enfim, estava precisando dessa companhia e encontrou num lugar como a internet, que hoje é totalmente diferente, né? Um lugar totalmente diferente, assim. Tem complexidades que foram sendo incluídas aos poucos, né? Também, e também facilidades, vamos dizer aí. Mas aí no meio do percurso, foi em 2015, eu entrei então em estudos literários, me formei em 2018, e aí eu logo reingressei, assim, eu acho que foi tipo logo na semana em que eu me formei, não, eu não lembro, foi bem próximo, assim, que eu consegui, né, saiu a lista aí das pessoas reingressantes. Eu nem precisei fazer vestibular novamente, tudo. Eu posso até comentar um pouquinho mais sobre Sim, isso, sim. sobre as facilidades dentro do IEL, né, do Instituto de Estudos Literários lá da Unicamp, mas eu não precisei fazer nenhuma outra prova. Eu só me apliquei, só fiz a aplicação ali, né, me inscrevi no reingresso, consegui, e tô aí no segundo ano agora. Mas sim, basicamente essa sou eu. Você tira a literatura, o que sobra? Sobra quase nada. Não, e era isso, é bonito observar isso, realmente, que é bonito a gente começar falando que você está há 10 anos na internet, porque assim, a gente às vezes acaba esquecendo como que a internet, ela amplifica a noção de tempo, né? 10 anos é como se fosse uma outra era, é realmente uma Sim. outra vida, né? E você Você nem trouxe muito percebe. disso. É Essa é a exato, loucura. Essa é a loucura. exato. Você nem percebe. Como você percebe é quando você está olhando para trás. Então já passou. Exato, Né? exatamente.
E aí, eu lembro que você fez o vídeo de 10 anos, aniversário de 10 anos lá no canal, teve toda uma comemoração, também teve uma reação ao primeiro vídeo do canal e tal. E agora você está com uma campanha de apadrinhamento, construindo uma comunidade de literatura, isso, né? A coisa mais linda, assim, o bebê da internet, assim, em termos de comunidade. Como é que está sendo essa sensação, esse momento de ligar com essa nova era do projeto? Eu estava escrevendo o e-mail que eu vou enviar para os padrinhos hoje ainda, né? Completamos uma semana de campanha de apadrinhamento e eu estava escrevendo ali para eles que é assim, é uma loucura, porque quando você faz a criação de conteúdo na internet, principalmente em termos de literatura, é muito difícil você conseguir um chão para permanecer. Então, esse momento, para mim, o significado dele é você consegue continuar aí com a gente, criando esse espaço para a gente e também a gente pode te apoiar nisso para você continuar o que você já estava criando, né? Conseguindo criar ali. Então, para mim é um momento muito, muito, muito especial. Marcar aí 10 anos, né? No calendário, vamos dizer assim, é incrível. E, na verdade, tudo que eu tento, né, fazer com literatura surge da minha empolgação de leitora. Então, eu criei a literatura isso numa ânsia por encontrar pessoas com quem conversar sobre literatura e foi do nada, eu nem imaginava onde que eu ia chegar. Aí, atualmente, eu criei a campanha como uma forma de viabilizar um projeto que eu criei do nada também, na empolgação. Vou criar um grupo no Telegram porque estão me pedindo. Eu acho que pode ser um ambiente muito legal aí para conversar sobre as leituras que estamos realizando no momento e principalmente a leitura conjunta, né? Que a gente escolhe um livro e lê juntos. E aí, do nada, ali dentro, eu falei assim, eu vou enviar um áudio porque eu quero muito que as pessoas ouçam a minha empolgação com esse livro. E nisso, de áudio, no Telegram, surgiu um podcast. Para o podcast, que por enquanto está sendo diário, né? Depende muito do livro aí, do momento, mas que por enquanto está sendo diário, desse podcast diário, poxa, eu fico 3 horas trabalhando naquilo, no mínimo. Por conta da mediação também do grupo, porque eu tenho que ler todas as mensagens. Esse, né, não tem spoilers, tá ok? Enfim, aí eu falei assim, daqui para frente, se eu conseguir continuar com esse projeto, vai ter que ser com o apoio da comunidade interessada. Então foi aí que surgiu a campanha, né? Eu falei assim, eu tenho que criar aí recompensas incríveis. E eu pensei assim, eu também quero criar conteúdo exclusivo para a galera que decide apoiar. Então eu preciso trabalhar para eles. Eu já trabalho normalmente, mas para um conteúdo exclusivo eu acho que é super justo. Então foi isso que eu instituí ali. Você, super meu amigo, você sabe, né? Como que tá sendo o background aqui do negócio. Sei lá, movendo céus e terras, é isso que fala? Essas caras. E é mantendo muito o equilíbrio. Eu acho que o que é mais bonito é que você mantém muito o equilíbrio. Gente, só para avisar, vocês sabem que é uma marca histórica, é quase um meme já aqui com essa linguagem, os cachorros da minha vizinhança. Então, assim, desde abril, no Clube do Conto Vega, do conto, dizem que os cães veem coisas que os cães viraram um meme aqui. Então, meus vizinhos começaram a se mexer no domingo e os cachorros começam a latir. Então, não se assustem, tá? É coisa de live, coisa de quarentena, não vai bem intimista. Estamos aqui quase no meu quintal conversando. Mas o que eu acho muito... envolve isso, né? Tentar Sim. criar um ambiente propício para a criação do conteúdo que não, sei lá, o ambiente externo não interfira. E é muito difícil isso. Total, total. E precisa também descontrair, né? Usar isso que tá dentro da pauta. Sim. Mas o que eu acho mais bonito é que a Mel conseguiu fazer um equilíbrio muito grande, por exemplo, dentro da comunidade, para dizer assim, olha, gente, quem quiser apoiar, eu consigo me doar ainda mais. Né? Assim, eu tô rasgando um pouco a cega aqui porque realmente por essa relação de amizade, mas eu acho que ela conseguiu dizer assim, olha, eu consigo trabalhar um pouquinho mais para as pessoas que vão me apoiar e viabilizar todo o resto do conteúdo do Literaturas que segue acessível para todo mundo, né? Então as próprias leituras coletivas vão seguir abertas para todo mundo, com as lives abertas, com as escolhas dos livros abertas, só que alguns espaços vão ser exclusivos, mas todo mundo tem acesso a tudo. Isso é muito bonito de aparecer. Inclusive, a professora Maria Gabi fez uma pergunta nesse sentido. Ela falou assim, quais foram as dificuldades e as facilidades incluídas nesse espaço digital, Mel, ao longo desses 10 anos? Como é que, se você pudesse sintetizar esses desafios e as coisas boas, como é que você conseguiria dar conta dessa sintetização? As facilidades e desafios? Isso.
eu vou começar pelos desafios que são os mais impactantes, né? Eu acho que assim, eu comecei com 16 para 17 anos, eu tinha acabado de fazer 17 anos e naquela época era o que tinha. E o que que tinha? Né? Com 17 anos você também não tem muita consciência do trabalho, de todos os equipamentos, enfim, financeiramente a questão ela é bem complicada. Então eu poderia dizer que as dificuldades para se estar no ambiente digital, né, na internet, enfim, criação de conteúdo para a internet é a maior dificuldade, porque para ter um equipamento bom, para criar um bom vídeo, custa caro. Para ter né, um microfone, que é assim, a diferença de um vídeo sem microfone para outro vídeo com microfone é drástica, assim. E tudo, na verdade. Por exemplo, no momento eu tô com um problema muito sério que é do meu computador. Meu computador, meu editor, né? Tem essas questões de programas. Meu editor, ele tá travando a todo momento. Então, para eu conseguir editar o vídeo, é muito difícil. Então, também tem a questão de entender quais são os espaços mesmo digitais. Então, para eu postar um vídeo no YouTube, eu preciso fazer isso, aquilo e outra coisa. Então, eu preciso aprender tudo isso. Para aprender isso, existe graduação. Mas tem gente que não faz, como eu, por exemplo. Né? Até mesmo recentemente, eu até pensei, poxa, eu acho que eu preciso de uma graduação para isso. Né? Eu vou fazer design gráfico, sei lá. Então, a questão de como fazer eu acho que foi a maior dificuldade em termos de equipamento, de aprendizado mesmo, tudo. Mas foi uma questão de, poxa, tenho curiosidade para isso, eu vou atrás. Então, eu fui lá no tutorial, na internet, tem tudo na internet, né? Quando você quer, você acha, às vezes, com mais ou menos dificuldades. E eu sempre achava tutoriais. Então, eu lembro que lá, 10 anos atrás, eu sabia muito de HTML. Não sei se Sim, existe mais é isso. a cara do Mas... blog, para quem tem blogspot, na época tinha que mexer em Isso. HTML. É isso. Aí quando eu lembro que passou um período em que eu descobri o YouTube. Então daí eu entrei no YouTube, comecei a criar vídeo, tudo, deixei um pouquinho de lado essa questão de criação de site. Então daí nesse período surgiu o CSS, acho que é isso. Não sei mais nada. Então é É, uma coisa assim, tudo que você aprendeu antes se tornou obsoleto. Já era, você não... porque eu tentava aplicar o que eu sabia de HTML e não servia para nada. Então é uma questão muito assim de você ir atrás, de você ficar horas. Eu ficava horas em código de site para entender como que colocar aquilo na. Ah, eu quero desse jeito. Tudo que eu sei hoje de Photoshop, eu sei só. Tudo, na verdade, que eu sei hoje para literatura, eu soube sozinha, assim. Sei lá, uma vinheta ou outra, um amigo fez, ou algo assim, sabe? Eu contratei alguém, assim, no nome que eu podia, tudo, mas é muito pontual. Então, eu acho que essas são as dificuldades maiores com o plus dos haters. Porque, assim, com o plus do psicológico, vamos dizer assim. Porque você tem que aprender muito a entender quem é você. Porque eu acho que, às vezes, assim, tem de tudo na internet. O que você puder esperar, espere da internet vindo para você. Então, crítica, você vai ser o primeiro alvo, né? E isso é normal, porque as pessoas estão ali para falar, então elas vão falar. Isso é normal. E até mesmo entender que isso é normal é um processo. Passar por tudo isso, essa questão psicológica de estar exposta, é uma dificuldade também. e Mas isso aos também 17 anos, né? foi isso, E isso aos exatamente. 17 anos. Eu acho que hoje tem se tornado mais intenso esse processo, né? Lá atrás não era tanto, mas foi cada vez mais assim ficando maior, né? Crescendo, vamos dizer assim, para o criador de conteúdo que se expõe. Agora, eu posso até fazer uma ponte para as facilidades, né, nisso, porque se por um lado é difícil você encarar críticas, por outro lado você cresce muito com elas. Então eu também considero como um fator positivo, assim, eu aprendi muito com o contato com o outro, sabe? E eu acho que isso, assim, estar na internet, se expor também te proporciona isso. E essa é um ponto positivo, assim. E facilidade, eu posso até dizer que, por exemplo, com a minha experiência com blogs, sites, enfim, com a internet, eu consegui uma bolsa na faculdade, né? Então, é uma coisa muito interessante, muito legal até. Tem muitas coisas assim que ter um portfólio na internet, que é de fácil acesso, te proporciona. Então, também é uma facilidade, né?
Agora, conversar sobre literatura, trabalhar com o que você gosta, por mais que tenha as coisas negativas por trás disso, né? Ah, ter que ler por obrigação. Hoje eu não queria ler, mas eu tenho que ler. Também tem isso. Mas, por outro lado, é muito interessante, né? Muito assim, é um privilégio até você trabalhar com o que você gosta, né? Eu poderia dizer isso, talvez. Posso, eu acho. Então, eu não sei se eu respondi, porque eu Ah, não, tendo total. a fugir pela tangente, a ser prolixa demais. Qualquer coisa, vocês Total. me puxem de volta, hein? A Daniela fez uma pergunta, eu vou fazer uma pequena propaganda, tá, Dani? Ela, alguma dica de pós online na área de linguagem? Eu vou começar agora uma especialização totalmente à distância, EAD, e gratuita, em literaturas africanas de língua portuguesa, pela Unilab. Essa especialização, as inscrições dela foram divulgadas no Boletim Sem Linguagem, que é um boletim informativo aqui do Sem Linguagem, que eu alimento com essas dicas de seleção, de curso, de pós-graduação, tanto no nível de Lato Sensu, né, especialização, MBA, e estricto sensu, aí mestrado, doutorado. Então fica de olho aqui nessa linguagem, também tem alguns perfis que divulgam por aí afora, você pode pegar umas dicas por aí. Depois a gente pode até, acho que a Mel já chegou a falar disso também em alguns vídeos do canal, não, Mel? O quê? Formações acadêmicas nessa área? Ai, falei bem pouco, eu acho. Eu acho que eu foquei mais Faz um tempo já nos mesmo. estudos. É. Bom, inclusive eu estava pesquisando mais cedo, né? Como foi que surgiu o curso de estudos literários na Unicamp? A Mel vai me corrigir se eu estiver errado. Mas, gente, o site do IEL é lindo. Tudo que você quiser encontrar, lá tem. Assim, eu tô falando de fora, né? Quem fala de fora sempre acha bonito, quem tá de dentro nem acha. Porque o Eu site tava da falando, não. Porque o site da UES, que é da minha universidade, eu acho ele terrível, mas tem gente que gosta. Bom, eu gostei do site do IEL, consegui encontrar tudo que eu precisava lá. E aí eu estava lendo o projeto político-pedagógico do curso e vi que uma das motivações para fazer surgir esse curso mais especificado, né, de estudos literários, foi porque o IEL entendeu que já existia uma proliferação muito grande de cursos de letras no Brasil. Eu dei alguns números para vocês antes de começar a live. Mais de 500 mil de vagas em cursos de letras por aí afora em várias modalidades. E aí o IEL entendeu que aquilo descaracterizava o curso. Isso me lembra muito do Marcos Bain também, que falava que o próprio nome de letras é um nome muito ultrapassado, porque em um curso de letras você liga com muitas outras coisas, e letras, o nome está associado a belas letras, a belas artes, muito de anteriormente, e que precisa de uma nova reforma. Então eu falo assim, olha, a gente precisa criar uma demanda, que é uma galera aí querendo estudar profundamente literatura, vamos jogar aí estudos literários. Mas aí a gente chega numa pergunta que é meio que engraçada, né? Quem faz direito é advogado. Quem faz estudos literários é o quê? É autor, é escritor que nem a Folha de São Paulo noticiou. A Folha disse, assim que começou o curso, a Folha disse, agora você tem um curso de graduação para virar escritor. Não. Só que não. Como é isso? Explica pra gente. É porque assim, nós temos que entender que é um curso muito novo. Em termos de graduação, criado, não sei o quê, 10 anos, sei lá, não, agora é 14, né? Quando eu Isso. entrei era quase 10 anos. É pouquíssimo, é assim, nada perto dos outros, sabe? Perto dos 60 anos quase da Unicamp. Então, assim, eu acho que temos que ter em mente que é um curso novo e que muita coisa está ainda se consolidando. Isso é normal. E eu acho que tem que acontecer isso mesmo. Junto dos alunos e da demanda do corpo discente, você tem que criar aquele curso também. Eu participei de um movimento que continua até hoje, mas na verdade eu não sei como que está muito bem isso. Eu sei que na minha época, assim, a galera estava bem em cima, que era de fazer certas demandas que, por exemplo, a classificação do curso, enfim, a explicação do curso, até mesmo no próprio site do IEL, dizia que, sei lá, fazia roteiro, por exemplo. Coisa que Uhum. tem essa reportagem da Folha, né, na época em que o curso foi criado, que diz, criação de curso para pessoas que querem ser escritores. Não é bem isso. E até mesmo, então, na descrição do curso lá no IEL, eu não sei como está hoje isso. Pode ser que tenha mudado, porque nossa demanda era nesse sentido, de mudanças. Falava que você teria uma formação na área, sei lá, para roteiro, né? Para se especializar em criação de roteiros. Não existe isso, não tem essa matéria, roteiros ou alguma coisa assim. Já existiu com professores convidados, justamente porque os alunos pediram. Então, no caso de formação para o mercado editorial, editoração,
recentemente, desde 2015, que tem surgido matérias e matérias para isso. Hoje eu sei que já conseguiram especializações dentro da própria graduação para conseguir um diploma, né, um certificado que eles chamam para isso em certas áreas, então certificado de tradução, certificado de mercado editorial, enfim. Eu acho que assim é um curso que no nosso contexto, né, cultural, enfim, social, histórico, a literatura é o quê, né? O que representa para o nosso povo, vamos dizer assim? Qual que é o acesso à literatura? Você não dá valor para a literatura e, portanto, você inibe o acesso à literatura. Eu acho que isso é muito significativo para o profissional que se forme em um curso que é estritamente voltado para a literatura. Então, você não tem um valor social em torno de um curso como esse. Infelizmente, Uhum. é isso. Não tem muito o que dizer. É isso. Ponto final. E é bem infelizmente mesmo. Porém, é um curso formado com uma grade muito, muito, muito interessante, que realmente forma pessoas que estiveram aí durante 4 horas, 4 4 anos. anos, totalmente imersas em literatura e só literatura. Mas assim, também tem o plus de que o IEL, o Instituto de Estudos de Linguagens, proporciona outras, sei lá, outros contatos com outras áreas, né? O curso acaba, então, sendo bem interdisciplinar, né? Exato, você consegue fazer. Por quê? O que acontece? O curso, ele tem poucas matérias obrigatórias. Meu Deus do céu, como que isso acontece, né? Porque quando você sai do ensino médio ou mesmo do cursinho, parece que todo mundo, o governo, os professores, o colégio, todo mundo te obriga a fazer coisas. Quando você entra em estudos literários, você não é obrigado a praticamente quase nada. Então você forma, você cria, formula ali a sua grade. Então quando você entra, você tem 5 matérias obrigatórias. Você tem literatura clássica, você tem introdução aos estudos literários, você tem 2 de pesquisa, se não me engano é isso, são concomitantes, né? Essas de pesquisa continuam por muito tempo, né? Eu vi pela grade que lá no site que são. Então, continua, mas não da maneira obrigatória. Ah, entendi, Você entendi. tem como. Porque assim, na verdade, você tem que fazer, acho que são 5 ou 4 matérias voltadas para a literatura brasileira. Aí mais 4 voltadas para essas concomitantes. Pode ser de pesquisa, pode ser que não seja, depende da demanda, depende do oferecimento. E aí você tem que fazer mais 4 semestres de uma língua, de uma segunda língua, né? Daí você escolhe qual que é ela. E você tem que fazer 2 semestres de monografia. O resto, né, o restante dos créditos, você que escolhe. Então, é claro que ali você tem, sei lá, matérias referentes a isso, matérias referentes àquilo, né, literatura brasileira, enfim, você vai encaixando. Mas ainda assim você tem esse poder maior de escolha, né? Então você vai E lá isso é bom, assim, que você sentiu. Porque eu recebi uma pergunta aqui agora, inclusive do Noca Observador, vou projetar para a gente ver, como é ligar com uma grade tão fluida, porque assim, eu também fiz parte de um currículo do curso de Letras da UES que era tipo self-service, assim, eu conseguia sair fazendo as disciplinas que eu queria muito e fugir um pouco das que eu não gostava tanto. Só que isso acabava dando para mim, pelo menos, uma certa angústia de conseguir decidir pelo que fazer, pelo que montar e tal. Sim. Como é que isso Uma coisa que a funcionava? gente aprende na graduação de estudos literários, eu não sei se, assim, necessariamente uma forma intencional do curso, eu acho que não, mas eu acho que é uma questão de a literatura, ela não se encaixa, ela não se inclui em caixinhas. Não tem como você pegar isso e colocar em caixa, sabe? É o que eu sempre digo, literatura Ele nunca é quer um ganhar consenso. né? Então eu acho que se você pensar nisso, se você pensar em literatura, esse modelo é muito bom. É claro que você, saído então de um ensino médio, de um cursinho, você tem muitas dificuldades para lidar com isso, mas logo você entende, pelo menos é a minha experiência, né? Tudo aqui que eu tô falando é a minha experiência, mas pela minha experiência, no começo eu era aquela aluna Caxias. Então, quando eu entrei, eu falei assim, poxa vida, como lidar com isso? Pelo amor de Deus, me obriguem. Tem até essa fala que é muito
icônica ali dentro de estudos literários, é uma coisa muito, assim, uma piada interna mesmo. A gente fala, pelo amor de Deus, me obrigue. Mas eu acho que é algo muito interessante nesse sentido, assim. Então, eu tenho mais interesse, sei lá, em literatura brasileira ou literatura inglesa. Eu vou focar nisso. É claro que eu não vou deixar de fazer as outras coisas, né? Ou pelo menos as coisas obrigatórias, que até que são poucas. Mas ainda assim, você tem como se especializar já dentro da faculdade, da graduação. Então, eu acho isso muito positivo. Em termos de literatura, isso, para mim, se não fosse assim, eu acho que seria muito ruim. Mas eu tenho uma crítica. Eu acho que o primeiro ano deveria ter mais disciplinas obrigatórias. Eu acho que essa é uma crítica comum de todos os alunos de estudos literários. Porque, assim, você passa por esse primeiro semestre com 5 disciplinas obrigatórias. No segundo, você só tem literatura clássica 2, que você pode fazer depois também. E eu acho que você começa a fazer o primeiro semestre da segunda língua. Fora isso, você já pode escolher. Eu acho que nesse semestre você ainda deveria ter o que seria a continuação, por exemplo, de introdução aos estudos literários, teoria literária, sabe? Algo assim. Eu acho que ainda deveria ter isso. Porque às vezes você pode passar por esses temas muito rapidamente ou sequer passar. Então depende muito de como você vai criar a sua grade, né? Formar a sua grade semestre a semestre. Mas, dependendo da cabeça da pessoa, mas provavelmente você pode virar assim para trás e falar, nossa, eu deveria ter feito tal coisa naquela época. E eu não fiz. Passou, já era, entende? Então eu acho que é bom, mas também tem o seu pé atrás. É porque o primeiro ano ele ia consolidar a autonomia, né? O primeiro ano é a autonomia igual porque, por exemplo, ó, a Raíssa Kenkigoisbe está aqui falando pra gente o seguinte: sim, eu fiz estudos literários no IEL e me senti muito angustiado também, mas ao mesmo tempo foi justamente essa fluidez que me permitiu me formar na área de estudos clássicos do latim, ainda que o curso não ofereça a disciplina de latim e não incentive os estudos de letras e literaturas clássicas. E é aí que eu gostaria de entrar nessa fluidez que há dentro da própria Unicamp. É claro que entre institutos, sei lá, se eu quiser fazer alguma matéria de física, é um pouco dificultado. Até mesmo na história, até mesmo na mediologia ali, enfim, fora do IEL, do Institutos de Estudos da Linguagem. Mas ainda assim, você tem uma facilidade maior. Agora, dentro do IEL, do Instituto de Estudos da Linguagem, é muito fácil você conseguir outra matéria, enfim, você pelo menos tentar ali. É muito difícil você não conseguir uma matéria que você esteja de olho. Por exemplo, latim, eu tentei desde o primeiro semestre, eu não consegui. Porque realmente é uma matéria que, por exemplo, não apenas letras faz, mas o pessoal de história, tudo também faz. Então tá reservada, é uma matéria reservada para mais alunos. É difícil conseguir vaga. Mas ainda assim, eu fui tentando, enfim, é mais fácil de conseguir. No primeiro semestre, eu já entrei, já fiz uma matéria que é obrigatória para o primeiro semestre de letras, que é a introdução aos estudos... Não, peraí, qual que era mesmo? Introdução aos estudos de ciência da linguagem, alguma coisa assim. Vistocir. É isso. Coisa que, tipo, o pessoal de estudos literários não vê, sabe? Não tem pelo menos essa visão no futuro, sabe? Mas desde o primeiro semestre eu já vi. Tanto é que eu falo que eu tive contato, né, com a linguística desde cedo na minha graduação de estudos literários, mesmo não sendo algo obrigatório para mim, para estudos literários. Mas é o que eu falei, pelo menos de obrigatório, assim, deveria pelo menos eles incluírem uma matéria de linguística ou algo assim, porque me ajudou muito, né? Me ajudou muito fonética, que eu fiz por curiosidade, assim, doida. Me ajudou muito em outras matérias. Eu lembro que você falou, eu lembro de você ter falado em um vídeo que você ia antecipar algumas disciplinas de letras, né? Fazendo estudos literários, você ia antecipar algumas de letras, né? O Maílson colocou aqui um emoji de vômito pro Souci, coitado. Gente, que preconceito com a linguística, eu fiquei assim chocado. E a Sandy vai junto, a Sandy Rocha também, que eu converso muito, porque ela queria se cagar aqui pra Unicamp para fazer estudos literários, porque ela gosta muito de literatura e não curte muito a parte da linguística. Mas é engraçado isso, porque dentro do próprio IEL tem esses embates, né, entre cursos, assim. Não tem como, sempre tem isso, em qualquer faculdade. Né? Até mesmo o pessoal de letras, linguística, principalmente o pessoal de letras, fala que o pessoal de estudos literários não existe, quase não vai para a faculdade.
Porque a gente tem 5 matérias apenas, e eles têm, tipo, a grade lotada. Só que eles esquecem que a gente tem horário para leitura, né? Então eles Aham. contam isso também, então... Tem muito esse embate. Eu acho que na Unicamp isso deve ser mais forte, porque assim, aqui na UES, na UFC, a UFC também tem essa facilidade de você fazer disciplinas livres, mas eu sinto que ela é menos fácil do que, por exemplo, aí na Unicamp. Agora eu sinto que aqui a briga entre literatura e linguística, ela chega a ser um pouco velada. Eu imagino que em um lugar em que os cursos sejam separados, né? Tem um curso de linguística, um curso de estudos literários e letras ali no meio, deve ter aquelas rodinhas assim, água, linguística, água, estudos literários. É porque eu sou uma pessoa esquisita. O que acontece? No primeiro semestre da graduação em estudos literários, eu fiz matéria com o pessoal de letras. Então, daquele ano que entrou de letras, eu conheci a turma, porque eu fiz matéria com eles. Só que também, essa minha concomitante que eu falei, que são matérias de pesquisa, são também obrigatórias para o pessoal de linguística que entra naquele ano, se não me engano, é naquele ano, é a turma do ano. Então eu fiz matérias no primeiro semestre com o pessoal de estudos literários, de linguística e de letras. Então eu conheço a galera inteira. Então para mim foi um embate mais tranquilo, porque eu conheci a galera toda daquele ano. Uhum. Mas ao mesmo tempo existe, né? Não tem como você, enfim, Faz ignorar parte também, isso. é meio que divertido, né? Eu acho que também é uma espécie de descontração, assim, né, para o ambiente É, acadêmico. depois que a gente se forma, fica legal, né? Pois é. Mas imagina, eu tô sempre no meio dessa briga, porque aqui o ser linguagem, às vezes até é difícil de descrever o que é o ser linguagem, né? Porque eu falo de literatura, mas também falo de linguística. Como eu sou editor de um periódico linguístico, que é Entre Palavras, às vezes eu me pego conversando com a Claudete, que é editora-chefe, e ela falando assim, olha, eu vi o ser linguagem essa semana, não tinha nenhum conteúdo linguístico, só tinha conteúdo da literatura. Já fica te cobrando, né? O pessoal É, fica eu disse, cara, o que vai vir conteúdo para linguística, vai dar certo. Mas é galera da interessante linguagem, observar tá isso. tudo bem. Eu amo o nome Guiel, é Instituto de Estudos da Eu Linguagem, que é assim, também. para não... Por isso que eu tô toda hora reforçando isso. Mas, ó, gente, eu tá chegando muita pergunta, eu quero incluir as perguntas no nosso roteiro, tá? Depois, vamos fazer o seguinte, essa live vai ficar gravada, se as perguntas que vocês fizeram não forem respondidas, vejam no gravado, coloquem nos comentários, uma coisa que eu detesto no Instagram é que os comentários daqui não ficam salvos. Então, tem muita coisa legal surgindo que eu não consigo dar conta. Quem quiser voltar depois no gravado para deixar uns comentários, seria interessante porque depois a Mel e eu podemos pensar em alguma outra forma de responder, em fazer algum outro momento como esse. Mas, Sim. vai, me diz uma coisa. O IEL, assim, ele funciona todo ele de maneira muito fluida. Por exemplo, se eu entro no curso de linguística, eu também posso fazer essa questão do reingresso. Como é que isso funciona? Porque, assim, aqui na UES, até para fazer uma aplicação diferente é difícil. Porque, por exemplo, eu fiz licenciatura em letras português. Se eu tivesse feito bacharelado em letras português, e para conseguir a licenciatura também, eu queria que fazer o vestibular de novo, é uma confusão. Como é que funciona esse reingresso aí? Que eu achei muito Não, interessante. é assim, você preenche uma ficha e aí eles vão, na verdade, eles vão ver o seu histórico, né, sua nota, tudo, e dá uma classificação. Aí, dependendo da quantidade de vagas para aquele semestre, você é aprovado ou não, mas depende da sua classificação ali na lista. Mas é isso, não tem Ah. prova, não tem nada, 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 nada. É E bem pode ser, por tranquilo. exemplo, pode ser de letras para estudos literários. Tudo, entre os cursos. No instituto é mais fácil. Quando você tem que ir para um instituto para outro, eu tenho uma grande amiga, Lígia, que ela foi de História para Estudos Literários e entrou na mesma turma que eu. E eu lembro que ela tinha que ter feito já uma quantidade de matérias do curso para qual ela estava indo, sabe? Eu não precisei, porque eu estava dentro do mesmo instituto, mas de instituto para instituto é possível, porém você tem que ter uma quantidade de disciplinas já feitas. Então aí é um pouquinho mais difícil, né? Por exemplo, se você vai de estudos literários para física. Entendi. Aí você tem que ter uma determinação ali para conseguir já fazer antes, né? Isso que já não era algo esperado por você. É um pouco mais difícil. Tanto é que o pessoal, eu tenho, porque assim, a evasão do curso de estudos literários é até que bastante bem considerável, né? Então, na minha Sério? turma, Eu, eu, bastante.
Nossa, a instituição, ela nega, ela diz o contrário. Eu fui ver, se bem que eu não sei qual é a data dos dados, né? Mas eu fui ver porque tá no PPP. Ah, porque o número de evasão é muito pequeno, dos cursos de... Eu Não, fiquei assim, pelo menos é a minha gente, impressão, tá? Assim, com a experiência da mas a minha. gente sente, eu acho que a gente sente mais do que a própria universidade, quando Eu a gente acho consegue... que sim. É só Porque, você pensar na assim, oxe, verdade, é uma questão de autopreservação. Porque se você tem um número de evasão, você não consegue justificar a existência do curso. E eu já vi verdade. professores falando, e é verdade. Por exemplo, são 20 pessoas que entram por ano em estudos literários, pouquíssimo. Né? Na É minha verdade. época, eram 200 e poucas pessoas prestando. Então, se você for ver, é pouco, mas considerável perto das Letras é o pessoas. quê? 35, eu acho, né? Letras, mais ou menos. Ah, de pessoas? É por Sim, de aí. vagas. Eu não lembro se são 30 ou 40, então vamos ficar no meio, né? No meio termo. É, 35, é por aí. É um número bem considerável em relação. Agora, porque também deve ser mais difícil acompanhar um estudante de estudos literários, né? Em Ou que não? sentido disso? Porque eu imagino para o corpo docente, né? Pegar uma turma de 20 alunos para Ah, estudos sim. literários, né? E pegar 35 para letras. Evidentemente que, assim, a diferença de acompanhamento de cada um desses alunos deve ser mais. Sim, mas eu acho que até a própria procura é menor, né? 200 e Ah, poucas pessoas, é pouquinho. Acho que era 211 na época que eu fiz, no ano que eu fiz. Então são poucas pessoas, né? Mas enfim, eu ia falar sobre. Eu já esqueci. nós e os nossos esquecimentos. A gente vai para cada. A gente envereda por cada assunto. Mas eu acho que eu ia falar sobre o reingresso. Era É, a gente isso? estava a gente tava falando sobre o reingresso, como que funciona. Não é o mesmo que transferência interna, ou é a mesma coisa? Não, não é, não é. É Ah, outra questão. Tem transferência interna também, e isso eu já, na verdade, eu não entendo muito. Ah, a gente estava falando da evasão, falaram aqui, a Sabrina falou. ah, Na minha turma, por exemplo, éramos 20, né, alunos. Então, uma pessoa foi para mídia, ou duas pessoas, já não lembro. Eu acho que aquela. Não, uma pessoa foi para mídia, a outra acabou indo para publicidade e propaganda na PUC, a outra pessoa foi para biologia, demorou um pouco, mas foi. A outra uau. pessoa foi pra música, quatro já. A outra pessoa saiu, eu não sei pra onde ela foi. A outra pessoa, eu acho que saiu também, eu não lembro pra onde ela foi, mas saiu. A outra foi pra direito. 7 já, gente. De 20. Isso só que eu consigo lembrar, mas eu acho que foi isso. Sim. 7 pessoas. Ah, e a outra pessoa simplesmente não fez nada da vida. Eu acho que foi isso, escape Deus. Inclusive rixas internas, não é mesmo? Aquele ranço que você pega. Mas é isso. Eu não tenho filtros às vezes, entende? Eu falo Ah, essas não, eu coisas. acho ótimo. Enquanto você faz esse exercício, eu acabo tentando lembrar da minha turma, não consigo não, realmente, quando é uma turma menor, você consegue ter uma diferença maior. Mas é interessante isso. Ó, vamos ver, a Gaia pergunta, o pessoal não usa o curso como trampolim Trampolim pra quê? para ir Sim. para outro curso, eu acho, que ela pergunta, né? Eu acho que não, sabe por quê? Porque para você ir para outro curso é muito difícil. Por exemplo, medicina. Né? É muito difícil você ir para medicina. Você tem que ter feito. Eu não lembro a porcentagem do curso que você tem que fazer. Mas para você estar no IEL e conseguir uma matéria de anatomia, por exemplo, é difícil, porque é um instituto muito distante do seu, sabe? Então eu acho que isso não funciona muito bem. Eu nunca vi alguém fazer isso, tá? Nunca vi, nem mesmo tentar fazer. Mas eu Entendi. já vi o contrário, o pessoal que entra na medicina presta de novo o vestibular e vai para letras. Foi letras, né? E, Mel, como é que está sendo? Temos algumas perguntas, acho que temos um tempinho ainda, temos 15 minutinhos. Como é que está sendo? Vai ficar salvo no GQV. Pode deixar, gente, a live vai ficar salva no GQV. Como é que está sendo fazer letras? A gente estava conversando há alguns dias atrás, né, nos trabalhos finais do semestre. Sim. Como é que está sendo essa experiência? Que deve, de alguma forma, apesar de serem áreas irmãs, deve ter algum tipo de choque, né? Aí no meio. É porque assim, como eu já tinha começado, né? Porque eu já fui adiantando matérias, para mim foi muito mais tranquilo. Sei lá, mas pensando também que eu já me formei, que eu já estou trabalhando, tudo é muito difícil, porque conciliar. Eu já trabalhava quando eu fazia estudos literários com um canal e também com aulas particulares. Mas conciliar é muito difícil, muito difícil. Então eu tento assim dar o meu máximo para aquilo, sabe? O que eu consigo ali.
Mas fora isso, é que eu sou muito apaixonada pela área de linguagens e eu estou fazendo licenciatura, né? E também pela docência. Mas ainda assim, são matérias muito diferentes de estudos literários. Muito, até mesmo dentro do IELO, né? Assim, com professores, tudo. Agora que eu tô vendo que meu nariz tá com esse filtro, tá muito vermelho. Mas enfim, na verdade não é só o filtro, né? A pessoa ajuda mesmo, A porque própria que é a rinite também. exato. Porque esse frio de São Paulo não tem como, né? Essa massa polar. Mas enfim, eu acho que há muita diferença. Eu vejo com o pessoal de letras fazendo as matérias de TL, que a gente chama, né? De teoria literária, enfim. E são muito, muito, muito diferentes mesmo, mas eu gosto bastante. É outra pegada, na verdade. Então, em letras, você tem muito mais trabalho em grupo, que é coisa que eu nunca gostei, mas hoje já tô dando graças a Deus disso existir. E eu acho que eu Ajuda aprendo mesmo. muito em grupo também, sabe? Eu aprendo muito a respeitar o outro e também a me impor, né? Impor a minha vontade no grupo e também de fazer o negócio funcionar. Eu acho que para você entender a dinâmica em grupo é muito interessante isso, E é que é fundamental algo, para a docência. É é isso fundamental que eu para ia a falar, que é docência. algo fundamental para a sala de aula. Então, eu acho que está sendo assim, incrível. Eu já terminei todas as matérias da educação. Na verdade, não, minto. Estágio da educação não terminei, porque eu não comecei nenhum estágio. Mas ainda assim, foram aulas fundamentais. A galera de letras costuma não gostar das matérias que a gente tem que fazer na educação. Mas Concordo. são difíceis mesmo, né? Uma eu tive que trancar porque era uma coisa muito assim. Eu sou de humanas, mas essa matéria extrapolava o nível de humanas, assim, sabe? Ah, tira o sapato e vai andar pela Unicamp. Ah, mas quando que a gente volta, professora? Não tem quando eu vou ficar esperando. Ah, então eu vou voltar amanhã. Umas É, coisas assim. Mas enfim, ciranga, fora cirandinha. É. eu acho que são matérias muito importantes para a gente entender a atividade da docência, sabe? E então tem sido uma experiência maravilhosa para mim, apesar de eu querer, obviamente, encurtar o máximo possível, porque eu já trabalho. Então eu acho que é normal assim para a galera que tem que conciliar, né? É muito difícil conciliar. Ainda assim, apesar dessa dificuldade, como eu sou entusiasta da área, eu gosto muito, eu sou muito apaixonada, eu faço por gosto também. Perfeito. Agora eu só ia fazer uma observação, né? A Mari Monteiro falou assim, tá no último semestre de pedagogia, uma coisa que é interessante. Depois que você vai para a prática da docência mesmo, assim, terminar a faculdade, você começa a perceber na sua prática resquícios das disciplinas de educação que você detestava fazer. Que hoje eu me pego fazendo coisas que eu aprendi em didática, que eu aprendi em psicologia de aprendizagem. Eu ligo muito com um adolescente, porque eu dou aula no ensino médio. Então, assim, existem alguns conteúdos que você vê nessas disciplinas que, assim, são fundamentais para que a gente possa dar conta enfim, do ensino mesmo. Sim, eu acho que qualquer experiência dentro da faculdade, dentro da área de linguagens, você não tem como jogar fora, sabe? É especial demais, assim, é um privilégio até mesmo você ter aquilo, né? A gente sabe que é uma coisa que, infelizmente, é para poucos. Então, Exato. eu dou muito valor para isso. Por mais que às vezes eu fique, nossa senhora, sabe, matéria da educação. Hoje eu tenho a tarde inteira na educação. Mas ainda assim, eu sei que é maravilhoso. Eu realmente dou valor para isso. É tipo bandejão também. A galera, eu entendo, todo mundo mete pau. Eu falo, maravilhoso, R$ 2. Aí. Gente, perfeito. Eu comigo no RU da US, quando eu fazia letras, que é uma estadual, e depois eu fui comigo no RU da UFC, que é a federal, como eu fiz jornalismo, né? A diferença é brutal de cardápio. O pessoal falava mal do RU da UFC, eu falava assim, gente, vocês já viram o cardápio da US? Então, são aquelas coisas que são engraçadas da vida acadêmica, né? Vamos às perguntas, acho que a gente tem 2 minutinhos para perguntas. Uhum. Quem aqui, uma, deixa eu ver qual que eu pego primeiro. Vou pegar essa aqui Eita, essa roupa eu não vou saber dizer. Flauner, alguma coisa. Bom, ela pergunta, Mel, você tem outro trabalho além do canal? Ela é francesa, ela. É, Ela planeja, ela vai Flauner. planando pela cidade, sei lá. Se eu tenho outro trabalho, eu dou aula. Então, algumas pessoas consideram isso um trabalho. Eu. Professora, você faz alguma coisa ou você só dá aula mesmo? Não, mas ó, eu já dei aula em cursinho voluntário, então era trabalho voluntário, eu não recebia nada por isso, mas era um trabalho.
né? E eu, recentemente, eu tô entrando em acordo para voltar assim que esse cenário todo acabar, né? Pandêmico, e as aulas presenciais voltarem, aí eu vou voltar também como professora de redação. Mas eu dou aula de redação particular, de literatura não. Eu gosto muito de dar aula particular de redação. Eu sou assim, nossa, eu amo dar aula particular de redação, porque eu vou linha por linha, sabe? Canetando Sim. palavra por palavra, eu amo isso. Porque na minha época de vestibulanda, tudo, quando eu estava no ensino médio também, no cursinho, eu recebia a correção e ficava, ué, o que isso significa? Aí agora eu tenho a oportunidade de virar para o aluno e falar, significa isso. E é Quando muito você é lindo professor, ver. você dá para o aluno aquilo que você sentia falta, né? Exato. Minha aula é basicamente isso. O que eu, Melody vestibulanda, gostaria de ter tido? Sabe? Como uma aula de... Então, eu tenho isso como base, assim. Então, eu vejo muito. Eu não sei, assim, é uma coisa minha. A minha aula, a minha didática é uma coisa minha por conta disso, por conta da minha experiência. Eu acho isso muito legal, assim. Eu sou Perfeito. entusiasta disso. Nessa pegada de trabalho, a Ah, e Érica. desculpa, Dalton, que eu Não, pode cortei, falar. eu te cortar, porque eu esqueci. Eu também sou revisora, né? Freelancer, aquela que É esquece do verdade, trabalho. são tantos freelas que a gente acaba esquecendo de elencar Sim, todos. aqui e ali aparecem alguns freelas. Tem épocas da minha vida que eu tô mais focada em freela, tem épocas que não. Hoje, por exemplo, tô mais focada no canal. Mas eu já fiz muito freela de revisão, né? Eu tenho cursos na área também. Então Tem também é livro outro. no mercado com a revisão, não tem? Tem vários da Morro Branco, né? Então, da Butler, por exemplo, né? Da Octavia Butler, aquele Kindred, é o meu xodó, assim, é um orgulho meu, assim, porque eu gosto muito do livro, o livro é fantástico. Mas tenho vários outros pela Morro Branco, enfim, e também o pessoal da academia, né? Que eu acabei fazendo Sim. bastante, o pessoal da música também, fazia bastante revisão para a galera da música. Show. Bom, a Érica Menezes, ela perguntou lá nos stories, quando eu fiz a caixinha, ela perguntou Uhum. assim, sobre as áreas de atuação profissional durante e após a graduação e retorno financeiro. Quais são as possibilidades de atuação e retorno financeiro? É interessante, daqui a pouco, acho que hoje não, mas acho que amanhã sai um post em que eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da atuação profissional. Mas, Mel, Uhum. durante o curso de estudos literários e agora durante o curso de letras, você observa, eu observo, mas você observa também que é possível começar a trabalhar, entrar no mercado de trabalho antes de concluir a graduação? Sim, eu já vi muitos colegas fazerem isso, né? Conseguirem entrar, principalmente a galera de letras. Estudos literários é muito. É aquela coisa, né? A gente não tem uma sociedade que dá valor para isso, para um curso como esse. É um curso lindo. O cara que se forma nisso, assim, tem um background muito bom, tem uma base muito boa e eu, assim, humildemente falando, eu reconheço isso porque é uma grade linda, sabe? É um corpo docente maravilhoso também. Mas se você não tem oportunidades na área, é muito difícil você entrar no mercado de trabalho, qualquer que seja ele, ainda mais antes, né, de se formar. Então, eu lembro, por exemplo, de dois casos. Um interno em que a própria faculdade, a própria Unicamp, não reconhecia estudos literários para um estágio interno numa biblioteca, por exemplo. Meu E aí Deus. é complicado, né? Mas também eu já vi, por exemplo, concursos na área de, sei lá, eu acho que era de linguística, não, de teoria literária, de uma faculdade do Sul, que não reconhecia estudos literários também. Então, era para dar aula na faculdade e não dava, não tinha como, você tinha que E é um dos principais mercados, né? O mercado de trabalho de estudos literários. Né? Eu tava pensando nisso mesmo, porque assim, o documento oficial fala assim, porque a gente precisa diversificar a área de letras, precisa mudar esse nome, essa roupagem, que é descaracterizado, mais recursos que os cursos. Mas aí na hora de fazer os editais para concursos, os editais não dão conta dessa diversidade de formação, né? porque assim, estudos literários, basicamente ou principalmente, é uma formação, é uma graduação para a carreira acadêmica. Então você se forma ali, você faz sua pesquisa, não sei o que, e depois você vai dar aula. Mas nesse caso era um edital para você ser professora na faculdade
e mesmo assim o edital não né, abarcava aí o curso de estudos literários, só de letras, linguística, enfim, eu já não lembro direito na época, mas estudos literários não estavam no meio. Então é uma questão assim de valor, né, de valorizar a faculdade ou o profissional formado em estudos literários, em literatura, né, especialista em literatura, porque a gente não tem isso. É isso o que dificulta o profissional de estudos literários, que a gente diz, né, respondendo a sua pergunta lá no começo, que a gente acabou não voltando a ela, a gente brinca que nós somos literatas, né? Ainda assim, a gente não definiu isso, porque tem pessoas que não gostam. Eu, na falta de um termo, eu falo literata e acabou, mas eu acabo falando, tipo, formado em estudos literários, sabe? Não tem como. É Ah, que nem quem é formado em eletrólogo para letras é o quê? letras. Oi? É que nem eletrólogo para letras. Uma vez eu fui ver, E ah, é ela. letrista, por exemplo. Não É que pegou. letrística. Olha, e olha como é engraçado, né? Porque letrística vem de beletrística, mas aqui em Fortaleza, se eu falo assim, ah, o que é que você é? Eu sou letrística. Letrística aqui é quem faz anúncio de muro. Quem coloca propaganda em Faz muro. sentido. Faz É. sentido, é. Aí eu Mas fico então, assim, não, desculpa. aí eu fico pensando assim, ah, ok, eu vou dizer que sou eletrólogo. Ninguém vai saber o que é eletrólogo. Ah, vou dizer que é Exato. porque eu sou professor, mas aí às vezes eu não sou professor, eu sou revisor, sou editor, não sei. Ah, meu professor o quê? De biologia? Também É, às vezes pode justamente. ficar em outras áreas, né? Então, é assim, não tem nada determinado ainda. E em termos de mercado de trabalho, você se forma principalmente para pesquisa acadêmica aqui no Brasil, está falida. Não é mesmo? Está cada vez mais, é um projeto desse governo ou desgoverno. Então, você não tem muito isso. Você pode, né, atuar na área de produção cultural. Você pode fazer roteiro, por exemplo, você vai ter que fazer outros cursos sobre isso especificamente. Mas você vai ter a base literária, por exemplo. Ah, trabalhar no mercado editorial. Quem pode trabalhar no mercado editorial? Todo mundo. Desculpa falar, mas é todo mundo. Todo mundo. O Sim. mercado editorial no Brasil é um negócio assim, ó, fechadinho e muito pequeno. Todo mundo se conhece. É contato em todas as áreas. Você pode contar com contato, né? Mas em mercado editorial, mais ainda. Eu já vi profissionais formados em biologia, profissionais formados em história, profissionais formados em editoração pela USP. Eu já vi pessoal formado em letras mesmo, jornalismo, de tudo, de tudo. Já vi engenheiro na área. Então, assim, o mercado editorial vai abarcar diversas graduações. Você não tem uma específica para isso. Não conheci ninguém que não tenha formação, né? Uma graduação, mas eu acho que deve ter também. Mel, temos 3 minutinhos para a gente ver que é uma folga de despedir. Assim, muitas perguntas ficaram de fora. Foi uma conversa muito linda, mas ficaram pedidos de dicas de cursos. Gente, sobre cursos EAD, que depois a gente pode dar uma conversada. Esse curso que a gente estava falando era uma graduação presencial. Existem alguns cursos de letras que são em EAD, com habilitação em literatura, com habilitação em alguma coisa de estudos literários, mas não tem, pelo menos pelo que eu pesquisei, nenhum curso de estudos literários que seja EAD. Tá? Tem algum curso de letras com habilitação. Depois a gente pode ver um pouquinho mais qual seria a diferença de um curso de letras com habilitação e um curso de estudos literários direto. Tá? Mel, considerações finais. Ah, muito obrigada por estar aqui. Eu não consegui falar isso no começo, porque a gente já foi atropelando tudo. Mas obrigada mesmo pelo convite, por estar aqui e por essa possibilidade de conversar sobre a graduação, porque eu acho que a galera não conhece e é preciso, né, esse conhecimento para reconhecimento. Então, muito obrigada por esse espaço e a galera que quer e que pode, só vai. Por mais que seja muito difícil, né? Literatura no Brasil é difícil, em qualquer área, até mesmo aqui na internet. É difícil, no geral. É quase uma missão, né? É quase uma questão missionária mesmo. Eu disse, gente, defendo o livro. Exato, E, obrigada. Mel, foi um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Que bom que as coisas foram confluindo, né, para esse encontro acontecer. Espero que novas conversas. Ó, os cachorros já sentiram o fim da live.
Espero que novas conversas surjam. Gente, as perguntas que vocês fizeram foram respondidas. Podem deixar nos comentários do vídeo gravado. Eu e a Mel, a gente dá uma passada por lá para dar uma respondida. Quem sabe a gente pensa em outro momento para conversar um pouco mais sobre isso. É muito bom trazer a Mel Ferraz para falar da sua vida acadêmica, né? Dar essa folga da Mel, produtora de conteúdo, para pesquisar, para ouvir a Mel, acadêmica, pesquisadora, estudante. Isso é muito legal. Obrigado pela companhia de vocês nesse domingo à noite. Tenha uma ótima semana para você que viu gravado. Tenha um ótimo dia. E a gente vai conversando, vai trocando ideias e vai fazendo o conhecimento girar. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigado, Letícia, pela presença. Buquiria, Lilian, Sandy, Ana, Mari. Até mais, gente. Tchauzinho. Fiquem bem.